esse S capa I lambda. Então, vamos lá. Então, esse índice Mi aqui, é o segundo índice dele, vai estar com ele. Vamos escrever então o nosso S capa I lambda. S então capa menos, vamos botar menos aqui para não depois ensinar direitinho, para não errar. Menos S capa por capa Mi lambda. Então, o I tem que ter KK agora. Menos F capa. Tá legal. Aí, esses dois índices aqui são os dois índices de baixo. Então, vou olhar Mi lambda, lambda Mi. Mi lambda mais, certo? Capa Mi lambda. Agora, trocando a capa lambda com lambda capa. Então, mais F Mi F capa. E aí, capa lambda, lambda capa. Vai ficar Mi lambda, lambda Mi. Certo? Então, isso aqui é a nossa expressão para o S capa Mi lambda. Vamos conferir direitinho com o termo S capa Mi lambda. Então, para formar esse S, né, o primeiro índice do S é o índice que é o primeiro índice dos S. Então, eu vou ter que propor com F capa com F capa. E depois os dois índices seguem a ordem. Capa lambda, lambda capa. Mi lambda, lambda Mi. Então, esse aqui é esse S aqui. Agora, vou pegar o segundo termo, que é o S lambda Mi capa. Historinha. Só trocar esse termo aí, vem só trocando capa com lambda. Lambda Mi capa. Na mesma posição. Então, e aí F lambda capa. Tal lambda com capa a mim. Certo? Então, esse aqui é o primeiro S. E esse aqui é o segundo S. Aí com sinal mais, né? Então, só que eu conferir, lembrou, para ver se ele não errou nada. Né? O S capa Mi lambda, o primeiro índice, define o índice do F, KK. E depois, Mi lambda, lambda Mi. Tá certo? Agora, o segundo termo é não mexer no Mi e trocar capa por lambda, lambda por capa. Então, capa vira lambda, lambda vira capa. Capa vira lambda, lambda vira capa. Tá certo? E aí, o terceiro é o S Mi capa lambda. É só seguir aquilo lá. Vai ficar mais. F Mi capa mais F Mi capa lambda sinal menos F Mi lambda capa. Certo? Então tá legal. Então esse aqui é o terceiro pedaço. É o pedaço que vem com sinal menos. Então vamos lá, tem um termo aí que eu acho que se cancela, que são esses dois termos aqui, né? Porque esse aqui é F capa lambda, F lambda capa, eles são, eles são opostos por causa da antissimetria do F. Então esse termo aqui, cancela esse termo aqui, e depois esses dois termos aqui eu acho que se juntam, né? Esse termo aqui, ó, Mi capa a lambda, tá? Sai com esse aqui botando no fator 2. E esse termo aqui vai ficar lambda Mi. Aí vai ficar mais lambda Mi. Então também se cancela. Então, esse termo aqui cancela esse. Então sobrou no final do dia só esse terminho aqui. Vamos posso apagar essa expressão aqui, tá? Vamos botando essa expressão. Pode ficar com essa expressão aqui, teta vai ficar menos, mais, então vamos apagar esse 2, cancela esse meio, esse menos fica mais, tá certo, e aí fica, deixa eu apagar isso aqui, espero que a gente não tenha errado, escrever tudo de novo. Tá legal, então o que foi isso aqui? Derivada disso, né? Bom, se
nós estivermos trabalhando no vácuo, né, as equações de Maxwell no vácuo, nós estamos calculando a campo eletromagnético livre, né, considerando que não tem contribuição de corrente. Então, esse termo aqui, esse termo aqui dá zero. Vou usar as equações de campo novamente. Lembre-se que na própria definição, na própria derivação, na constituição desses tensores conservados pelo teorema de Leibniz, a gente sempre usa a indicação de que ele satisfaz a equação de campo, aquelas informações que a gente chamava de um shell. Então, esse termo aqui, essa derivada, vamos se distribuir aqui, ela dá zero pelas equações de Euler-Lagrange, então vamos ficar com um termo aqui, que vai ser FK mi dI a lambda. Vou botar até assim, FK mi dI a lambda. O shell é o que você falou mesmo? A definição de um shell? A definição de um shell é o campo, quando você usa a informação de que o campo satisfaz a equação de Euler-Lagrange. Quando você, em alguma grandeza, você pega a equação de Euler-Lagrange e de alguma forma substitui ela ali. Aí você está usando aquela grandeza só vale quando o campo está sujeito à equação de movimento. Você chama isso de uma informação a um shell. Satisfaz o leitor de Gauss? Foi? Satisfaz o leitor de Gauss, satisfaz as equações de Euler-Lagrange. Significa o seguinte, você está pegando, pronto, você está trabalhando, você tem uma expressão, vamos dizer, que você esteja calculando, você está trabalhando com o campo de Klein-Bor, você está calculando uma expressão lá, sei lá, alguma grandeza física, blá, 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 aí aparece o Lambertiano de Phi, blá, blá, blá. Então, se você no lugar do Lambertiano de Phi colocar isso aqui é menos M2Φ, você está usando essa informação. Por exemplo, o campo de Klein-Bor no livro. Então, você está dizendo, o Lambertiano de Φ é menos M2Φ. Então, eu vou substituir isso aqui por M2Φ. Então, você está usando uma informação que vem da equação de campo. Então, você chama isso de uma informação a chave. Certo? É só isso. Às vezes você aqui, quando a gente derivou o teorema de Leibniz, a gente poder colocar tudo sob a forma de uma derivada, numa certa hora, a gente substitui a derivada do Lagrangiano em relação aos campos por dmi de dl dmi. A gente usou a equação de campo, certo? Na derivação da grandeza. Então tá legal. Esse índice aqui é um índice livre, esse índice ρ. Então vamos chamar esse índice ρ de mita, né? Já que ele é um índice livre. Então aí eu posso fatorar menos FK mi, e lá eu vou poder FK mi eu fatoro. Aí eu vou produzir um menos d lambda mi mais dI a lambda, ou seja, dI a lambda menos d lambda mi. Então, esse termo aqui, junto com esse, eu fatoro FK mi e substituo aqui esse menos aqui, vai ficar d lambda a mi menos dI a lambda, ou seja, F lambda mi. Então, aqui produz uma F lambda mi. E aqui continua mais um par. Então, nós chegamos a uma expressão, vou jogar essa aqui, nós chegamos agora a uma expressão do tensor de energia-momento do campo eletromagnético livre, claro, em que só comparecem os F's. Então, claro, isso é invariante de calibre, isso é invariante de calibre, isso aqui é invariante de calibre, e automaticamente essa expressão é simétrica. Se eu trocar K com lambda, eu boto lambda aqui, K aqui, e renomeio esse índice abaixo do grau mi. Então, essa expressão é idêntica à sua simetrizada. Então, θ eletromagnético K lambda igual a θ eletromagnético lambda K. As equações de campo são satisfeitas, a conservação dele é automática, não podemos checar. O que é importante daqui? Ele já saiu simétrico e invariante de gauge. Desapareceu o bar. A quebra da simetria. A violação manifesta da simetria de gauge está nesse termo aqui. Se fizer uma transformação de calibre, isso não muda, mas isso muda. Então a gente preferiu escrever dessa forma. Então esse aqui é, por exemplo, se vocês quiserem, né, lá na relatividade geral, calcular tipo, qual é o campo gravitacional gerado por um gás de fótons, né, vai pegar as equações de Einstein, R mini menos 1 meio de G mini é igual ao tensor de energia-momento, aquela distribuição que está gerando o campo gravitacional. Qual é o θ que vocês vão colocar? Esse θ aqui. Esse é o θ, então vamos começar a discussão um pouco a partir daí. Esse é um θ que deu invariante de gauge e deu simétrico. Eu não preciso fazer aqui, isso aí está aí tudo quanto é livro. Você tirar a componente 0, 0, vai dar exatamente 1 meio, que é 2, mais 2, e
tirar a componente 0 I vai dar justamente o vetor de point, né? Quer dizer, dessa equação aqui, dmi beta mini igual a 0, vai sair a densidade de energia do campo, né, que é 1 meio de A2 mais T2, e vai sair também o vetor de point, que é vetor B, sai tudo daí. E aí, claro, se quiser pegar a componente 0, se quiser pegar a componente I, vai sair a derivada temporal do vetor de point, mais aquela divergência do tensor de tensões. Se colocar a fonte do lado direito, a gente vai ler a densidade de força de lado. Essa discussão a gente já fez. Só queria trabalhar com vocês, a gente inclusive chegou a esse tensor de energia no momento, não usando o procedimento canônico. O que a gente fez no nosso curso foi pega as equações de Maxwell e multiplica por aqui, e fez, mas a gente iterou diretamente a equação para chegar a essa definição aí, né? A gente vou apagar isso aqui. Bom, vai lá. Você tem um beta no lei de conservação, e daí você conserva, por exemplo, vetor de point, energia, essas grandezas, vamos dizer, energia, momento, tensão necessariamente. Quando deu o spin que você usou para obter ele desaparece. O spin que eu usei para dizer que o spin não está contido ali. Quando você lê aquela equação ali, aquela equação você não vê nenhuma grandeza de spin nela, entende? A conservação dela. Assim. Vamos dizer, a informação do spin, né, Dória, de uma certa maneira, não. Tá? Quer dizer, quando eu simetrizei, vamos dizer, a expressão do momento canônico, que é o T, ele deixa claro, né, que a parte antes, quer dizer, esse aqui, quando você pega o tensor de energia momento canônico e quebra numa parte simétrica e numa parte antissimétrica, fica claro que a parte antissimétrica dele é menos a divergência do tensor de spin. A parte antissimétrica dele é menos dk, SK mínimo. Tá legal? Então a gente sabe isso aqui. Então, o tensor de energia momento canônico, ele, na sua parte antissimétrica, explicita, né, imediatamente o tensor de densidade de spin. Quando a gente faz do canônico para o Benefanti-Rosenfeld, a gente embute, claro, a informação do spin através desse termo aqui. Quer dizer, esse termo aqui, ele foi responsável por aparecer isso aqui. Porque aqui, dessa forma, de uma certa maneira, o tensor de spin está aqui. Uma parte do tensor de spin está aqui. Mas, quando eu coloco o tensor de Benefanti-Rosenfeld, a dependência explícita... Oi! Sei lá.